Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Irmãos, eu vou trazer uma palavra nesse instante aqui que o Senhor me pediu, mas primeiro aqui, irmãos, eu quero pedir para vocês, se inscreva no meu canal, irmãos. Acione o sininho das notificações, me dê um joinha para mim aí e compartilhe esse vídeo que eu vou gravar, irmãos. Irmãos, é preciso que os irmãos dê o like aí, irmãos. Irmãos, não tá tendo like, irmãos. Tem muitas visualizações, mas não tá tendo like. Irmãos, e apesar de eu ter sido chamada por Deus para trazer a palavra aqui, eu também preciso de vocês, para vocês, irmãos, me dá o joinha aí para que o YouTube entenda que o conteúdo que eu tô postando aqui é relevante para vocês, que é bom, que faz bem. Aí o YouTube, irmãos, vai repassar esse vídeo para mais pessoas. Então eu aguardo aí vocês, eu preciso do like, irmãos. Não esqueça de deixar o like para mim não, irmãos. E aqueles que vão ouvir ainda, se inscreva no meu canal, para dar uma força no meu canal, porque eu estou trazendo aqui as coisas de Deus, irmãos. Irmãos, nós, irmão, nós temos sim que dar um joinha sempre para as coisas de Deus, que para as coisas de Deus, irmãos, nós temos que sempre, dar um joinha e dizer e confessar para Deus que as coisas de Deus são boas para a gente ouvir, irmãos. Traz salvação as coisas do Senhor, então as coisas do Senhor é que são importantes para dar o like aí, viu, irmãos? Dá o like aí, tá bom? Eu vou confiar em vocês, que vocês me dão um like, compartilhem esse vídeo, acione o sininho das notificações, aí aperte em todas, para que tudo que eu colocar aqui vai para vocês e para mais pessoas, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus nos recompense, amém. Eu trago aqui, irmãos, em São Lucas, no capítulo 17, até o versículo 10, o título que eu trago aqui é acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os discípulos disseram a Jesus, então, Senhor, acrescenta-nos a fé. E é o que nós pedimos também, né, irmãos? Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Aleluia, Jesus. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia? E cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor agora vem para nós, falar a respeito dos escândalos, irmãos. Aqui primeiro, no versículo 1, a respeito dos escândalos. Irmãos,
Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, vamos começar assim, porque o Espírito Santo nos dá guia assim, irmãos. É uma orientação assim, irmãos. Nós estamos nesses últimos dias presenciando tanto escândalo. Nós estamos aí, irmãos, ouvindo tanto escândalo, irmãos, irmãos contra irmãos. Irmãos, e se esses irmãos ocupassem o tempo dele, se esse povo ocupasse o tempo dele para pregoar a palavra do Senhor, porque o reino de Deus está próximo, o Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando para arrebatar a tua igreja, mas irmãos, as pessoas ficam aí perdendo o seu tempo, falando mal das pessoas, causando escândalo, colocando escândalo nas redes sociais, julgando as pessoas, porque muitas das vezes a pessoa está julgando a outra sem saber o que está acontecendo, vai por cabeça de outras pessoas e vão aí falando das pessoas, falando dos irmãos, falando do ministério da igreja, seja qual ministério for, seja o ministério de um templo, seja o ministério também de outro templo, não importa, irmãos. Estamos dizendo aqui aqueles que praticam o escândalo, aquele que promove o escândalo. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, esse povo está aí, irmãos, perdendo tempo. Nós não vamos dizer só aqueles outros que escandalizam as coisas de Deus, não, irmãos. Nós estamos falando de próprios crentes que ou estavam juntos, todos congregados um tempo, juntos ali, provando ali as coisas de Deus e hoje não estão mais, aí estão falando mal. Tem muitos aí, irmãos, que estão falando mal, falam mal de um ministério aqui, de outro ministério, de outro templo ali, de outra denominação. O Senhor está colocando todo mundo aqui junto para ouvir essa palavra. Então, irmãos, ai daquele homem porque o escândalo vem, irmãos. Melhor, o Senhor está dizendo aqui, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Tá vendo, irmãos? É melhor se lançar no mar uma pessoa dessa que pratica e promove os escândalos, falando mal das pessoas, detonando o ministério, detonando os servos de Deus, irmãos. Melhor lhe fora que você precipitasse no fundo do mar. A palavra do Senhor está dizendo aqui, irmãos. Não é homem que diz não, aqui, ó. Aqui, irmãos, ó. É a palavra do Senhor, aqui onde está meu dedo aqui, apontando, irmãos, aqui, ó. É a palavra de Deus, não é homem que diz, nem mulher que diz não. Melhor lhe fora fazer isso, irmãos, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Por que tropeçar, irmãos? Porque por causa de tanta promoção de escândalos, isso está atrapalhando das almas serem salvas. Isso está atrapalhando os pequeninos virem para Deus. Isso aí, irmãos, o escândalo, a falsidade, a mediocridade, a hipocrisia, a mentira, as falácias, as injúrias. Isso aí está tudo prejudicando as pessoas de virem para Deus. Os pequeninos de virem para Deus buscar a sua tão grande salvação. Irmãos, templo feito por mãos humanas não salva ninguém. Mas a igreja de Deus, estando junto em comunhão, porque a igreja de Deus somos nós que servimos a Deus, estando em comunhão uns com os outros, irmãos. Temos que ter comunhão uns com os outros, não é falar mal do irmão, falar mal da irmã. E tem uma coisa, irmãos, tem muitos que dentro da própria igreja, ali trata bem o irmão ali, às vezes dá um abraço ali no irmão, o irmão dá abraço no irmão, a irmã dá um abraço na irmã, e chegando em casa, irmãos, nem bem acaba de chegar em casa, de colocar a chave para abrir a porta, já está falando mal daquele irmão que ele abraçou, daquela irmã que ela abraçou. Mas os olhos de Deus são como chama de fogo, irmãos. Os olhos de Deus, irmãos, são como chama de fogo. O Senhor vê todas as coisas, vê o mais profundo e escondido.
O mais profundo e escondido é o que o Senhor está vendo, irmãos. E ai desses que faz tropeçar um dos pequeninos. No versículo 3, olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti e vier te pedir perdão, perdoa-lhe. Porque se aquele perdão que ele está pedindo não for de um puro e sincero coração, isso cabe somente a Deus. Isso não cabe a nós julgar, mas cabe a Deus, porque se ele vir pedir um perdão que não seja um perdão verdadeiro, seja ali apenas uma mentira ali escondida, o Senhor sabe todas as coisas. Agora, perdoa, porque se o perdão também for sincero, o Senhor também te perdoará e perdoará ele. O Senhor já te perdoará, assim que você liberar perdão para aquele que vem te pedir, viu, irmãos? Aqui nós... E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependa-me, perdoa-lhe. Se pecar, perdoa, irmão. Se pecar 7 vezes ao dia, vier pedir, perdoa. Assim que o Senhor está nos recomendando aqui. Disseram então aos apóstolos do Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí os apóstolos disseram, ouvindo o Senhor falar, disse, acrescenta-nos a fé. Como assim que eles disseram? Senhor, nos dá fé para nós perdoar aquele que nos ofende. Os discípulos assim disseram a Jesus. Glória a Deus, que queria receber de Jesus a fé para poder ter condição de perdoar. E é verdade, irmãos, nós pedimos ao Senhor a fé para que nós viemos perdoar. Isso aí os discípulos não fizeram errado, não. Isso foi bem claro. E nós temos que pedir sim, porque a fé, irmãos, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá a fé para nós crer, para nós perdoar aquele que nos ofendeu. A fé, irmãos, é o Senhor que nos dá, não é o mérito nosso, não. Não é porque nós temos fé, é o mérito nosso. Eu sou assim porque eu tenho fé. Não, a fé, para nós ter fé, depende do nosso Deus nos dar, irmãos. E disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. A fé é do tamanhozinho de um grão de mostarda. Há muitos anos atrás, irmãos, eu conversando com um servo de Deus, bem idoso, um servo de Deus bem idoso mesmo, eu falando com ele sobre a fé. E aí, irmãos, foi um tempo que eu estava passando por grande provação, grande luta. Eu tinha um bebezinho, eu tinha levado ele ao médico. Aquele bebezinho, até Deus recolheu ele depois, irmãos. E no ano de 95, o Senhor recolheu ele para o reino dele. E eu tratava daquele bebezinho, tinha que correr para todos os lados, os médicos, para levar aquele bebezinho. Eu estava vindo de uma fisioterapia, que eu levei ele. Ele era novinho, irmãos, nessa época ele estava com uns 8 meses. Eu tinha levado ele, aí eu passei em frente à casa de um irmão, de um servo de Deus bem idoso. E aí ele me viu assim, eu passando na rua, ele estava na calçada, me saudou com a santa paz de Deus. Aí eu parei ali conversando com ele, aí começamos a falar sobre a fé. De repente veio um vento assim tão maravilhoso, um vento tão veemente, aquele vento assim suave, veio e não estava com tempo para chover, não estava com tempo de chuva, não estava nada. Não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada, o céu estava limpo. Daqui a pouco nós começamos a falar sobre a fé, eu e ele, veio assim, aquele vento suave assim, e nós ficamos até admirados, porque o vento veio de repente quando começamos a conversar. E ali ele plantava horta, irmãos, e ele falou comigo assim, a irmã, como eu estava falando sobre a fé, sobre o grão de mostarda, né, o Senhor falou, ele disse, a irmã conhece o grão de mostarda? Eu falei, não conheço, irmão. Não conheço, irmão. E esse irmão Deus já recolheu há muito tempo. Eu vou falar o nome dele aqui, que eu posso falar coisa boa. Eu posso dizer o nome dele era Avilino, Senhor Avilino. Aí eu falei para ele, irmão, não conheço, irmão Avilino, não conheço
Grão de mostarda não. Ele falou, eu tenho um pé de mostarda aí, eu vou buscar a sementinha para a irmã ver. Aí ele entrou pro quintal dele e eu fiquei esperando lá fora na rua. Ele trouxe a sementinha, irmãos, e tava aquele vento maravilhoso. Ele colocou o dedo assim na mão para a sementinha não voar com o vento e trouxe. E falou, irmã, faz assim, irmã, olha para que o vento não leva a sementinha, irmã. Olha aqui, irmã, tamanhozinho do grão de mostarda. E aquele tempos lá, irmãos, hoje eu uso esse óculos aqui, mas somente para ler mesmo. Eu tenho uma visão muito boa, graças a Deus. E aquele tempo que eu não usava era nada, nem para ler eu usava. Aí eu vendo assim, ele falou, irmão, não tá vendo o grãozinho de mostarda? Eu falei, irmão, não tô vendo. Ah, irmão, não tô vendo não, irmão. Ele falou, aqui, irmão, o grão de mostarda. E tava ali, porque ele trouxe, colocou o dedo e trouxe assim. Aí eu dizendo, irmão, depois eu consegui, irmãos, com muita dificuldade, enxergar o grãozinho de mostarda. E aí eu falei, então, irmão, tá vendo aí, se a nossa fé for desse tamanho, nosso mestre já disse que nós alcançamos a vitória. Trazendo essa palavra aqui agora, irmãos, eu lembrei dessa passagem que aconteceu, aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui, se nós tivermos fé, nós pedimos para a moreira, desarraiga daqui e se planta no mar, assim será feito. E assim, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Aquilo que nós não vimos ainda, nós sabemos que vamos receber, é fé, irmãos. Ter fé naquilo que vai vir, que virá, que o Senhor prometeu, que nós sabemos que virá, porque o nosso Deus, ele cumpre suas promessas. O que ele promete, ele cumpre. O que ele prometeu na tua vida, diz Deus, está chegando, meu servo, eu vou cumprir, diz o Senhor. Está chegando, minha serva, o que eu te prometi, porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu prometi, no dia certo eu trarei a tua bênção, a tua vitória. Espera, ainda não é tempo. Para você já passou o tempo, mas para mim ainda não é tempo. Aguarda, aguarda. Na hora que chegar o tempo, você receberá a tua vitória, diz o Senhor. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Aleluia, Jesus. Aqui depois o Senhor diz, porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Está dizendo aqui que como que o patrão vai dar graça, agradecer ao empregado dele? Pelo que ele fez, porque ele estava lá nos campos trabalhando, fazendo aquilo que o patrão mandou. O patrão ia agradecer ele ali, porque ele fez? Não, porque ele mandou. Ele recebia para prestar aquele serviço para o patrão. Então o patrão não teve necessidade de ficar agradecendo ele, porque ele já recebia pelo que ele foi contratado, irmãos, para aquilo que ele foi contratado. Então, tá aqui, irmãos. E assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveis fazer. Tá vendo aqui, irmãos? Fizemos somente aquilo que o Senhor nos mandou. Eu tô aqui, irmãos. Eu tô aqui fazendo o que o Senhor me mandou. Por isso que eu digo para vocês, quando eu peço para vocês dar um like para mim no meu vídeo, compartilhar, se inscrever nesse canal. Por quê? Porque não é meu, irmãos. Eu estou fazendo aqui o que o Senhor me mandou. O Senhor me mandou. Desde que, quando eu fui formada no ventre da minha mãe, já tinha esse mandado para mim aqui, irmãos. Ó, já tinha esse mandado para mim fazer. Aleluia, Jesus. Eu estou apenas fazendo o que Ele mandou. Agora, por que ele vai ficar me agradecendo? Olha, filha, olha, minha serva, olha, você está aí fazendo o que eu mando, quero te agradecer. Não, eu sei que eu sou uma bem-aventurada. Por quê? Porque eu estou fazendo o que o Senhor está me mandando? Não, porque isso aqui é meu dever de fazer. É meu dever de ouvir o Senhor e fazer aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me ordena, irmãos. Mas por que eu sou uma bem-aventurada?
Sou uma bem-aventurada dele ter me escolhido pela infinita misericórdia dele, para estar trazendo aqui, irmãos, essa genuína palavra do Senhor. É bem-aventurado você que leva essa palavra. Bem-aventurado é aquele que leva, que semeia essa semente santa, irmãos. Você que tem o chamado de Deus, que não está ainda fazendo o chamado do Senhor. Você que o Senhor manda você fazer. Você semear essa preciosa semente e você não está obedecendo a Deus. Irmãos, obedeça o Senhor enquanto é tempo, irmãos. Obedeça a Deus enquanto é tempo. Ele te mandou, faça. Ele te mandou fazer o ide, vai, levanta e vai. Ele te mandou fazer o ide, levanta e vai. Não fica assim, com rebeldia com Deus. Faça as suas coisas humildemente para Deus. Semeia a semente, irmãos. Bem-aventurado sim aquele que semeia a semente. Aleluia, Jesus. A semente da salvação. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. É o que o Senhor trouxe nesse momento, irmão, essa palavra aqui. Eu espero que o Senhor, espero que tenha entrado nos vossos corações essa palavra que o Senhor trouxe aqui. Espero que vocês meditem nesta palavra que o Senhor trouxe aqui. Essa palavra não é em vão, irmãos. Essa palavra o Senhor trouxe para nossa edificação, para a edificação das nossas almas, irmãos. Eu venho agradecer a todos nesse instante. Fiquem com Deus. Fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo, com a permissão do nosso Deus. Amém, amém, amém. Deus seja sempre louvado.